Olá a todos, o meu nome é Sara Mourato e estou aqui para vos dar a aula de português língua não materna de nível intermédio. Se bem se lembram, na última aula nós estávamos a analisar um texto, era uma aula sobre desperdício alimentar, o desperdício de comida, e nós estávamos a analisar um texto, mas nós não terminámos, não foi? Porque o tempo começou a escassear e eu não consegui terminar a análise do texto. E é isso que vamos fazer hoje, agora para começar a nossa aula. Se bem se lembram, e eu vou mostrar-vos o texto, se bem se lembram, quando fizemos a análise do texto, tivemos a ver como estava dividido este texto, não é? Tivemos a ver a divisão por parágrafos, que tinha 4 parágrafos, não estou em erro, sim, 4 parágrafos. Tivemos a ver como se distribuía a informação neste texto, portanto, como é que esta informação estava distribuída nos parágrafos e o quão importante isso era. E ficou-nos a faltar, eu tinha-vos falado, aliás, que neste texto havia pessoas que falavam, portanto, há aqui algumas indicações que nos dizem que há pessoas que falam. E porquê? Eu tinha-vos dito também que isto era uma notícia, portanto, isto é uma notícia, e quem é que escreve as notícias? As notícias normalmente são escritas por jornalistas. E os jornalistas, para escreverem as notícias, têm que recolher essa informação. E essa informação é obtida junto de outras pessoas. E por isso é com base naquilo que lhe é dito que os jornalistas escrevem depois as notícias. Obviamente que nem sempre é preciso escrever aquilo exatamente que a pessoa disse. Mas neste caso, sim, nós aqui temos registado aquilo que 2 pessoas disseram. E está registado por aspas, e eu lembro-me que na altura vos tinha dito que eram estas aspas, que ali estavam nos textos, na notícia, mas que há outras que são para cima. Eu vou escrever aqui o meu nome, como se estivesse entre aspas, e são estas aspas assim para cima. Portanto, nós podemos ter há 2 tipos de aspas, no caso. E quem são estas pessoas que falam aqui no texto? Vamos aqui olhar para o texto e conseguimos ver que uma das pessoas que fala e que dá informação é o José Graziano da Silva, o diretor-geral da FAO. E a outra pessoa é o diretor do Programa das Nações Unidas para o Ambiente, Achim Steiner. E conseguimos ver ali o que eles dizem. Está marcado com as aspas a vermelho, não está? Conseguem ver? Há ali algumas aspas a vermelho. Não conseguem ver ali, mas há aqui algumas aspas a vermelho. Não conseguem ver aquilo que eu estou a apontar, na verdade. Mas estão ali aquelas aspas a vermelho. Eu vou fazer aqui um pequeno zoom para ser mais visível, talvez. Mas aqui, olhem aqui esta aspa a vermelho. Portanto, quem disse isto foi o José Graziano da Silva. Um terço dos alimentos produzidos hoje em dia perde-se ou é desperdiçado, disse José Graziano da Silva. Há também aqui outras marcas que nos indicam que há pessoas que falam. E são os verbos que estão ali a azul. Conseguem ver? O verbo revela, acrescentou, o verbo disse, questionou, afirmou e apelou. Temos estes verbos todos que também são marcas que nos indicam que alguma pessoa está a falar. Eu vou-vos escrever aqui estes verbos no quadro porque quero que vocês percebam uma coisa. Temos o verbo revela, que na verdade pode ser substituído por o verbo disse. Portanto, ele revela ou ele disse. Temos o verbo acrescentou, é igual disse. Temos o verbo disse, pronto, não preciso de escrever. Temos o verbo questionou, o verbo questionar, questionou. Disse também, apelou e afirmou. Desculpe, eu tenho aqui um erro que eu já vou corrigir, mas antes de corrigir o erro vou chegar até ao fim. Questionou, afirmou. Como disse, e apelou. Como disse. Vocês percebem qual foi o erro que eu aqui escrevi?
o verbo é o mesmo, mas a pessoa está errada. Ele revela, ele diz, no presente. Então, qual é a conclusão a que nós chegamos? Que estes verbos, estes 5 verbos, podiam ser substituídos pelo verbo disse. Mas atenção, estes verbos podem não significar exatamente isso, ou seja, eles não é possível, às vezes, substituí-lo por o verbo disse, porque pode perder-se um pouco a mensagem que eu quero transmitir. Certo? Portanto, eu quando revelo alguma coisa, imaginem, a Sara revela um segredo. Significa que eu estou a dizer alguma coisa que ninguém sabia. Acrescentou informação, disse mais informação. Eu questionei o professor, fiz uma pergunta ao professor. Eu afirmei, esta parede é branca, é uma afirmação. E apelei, também pode ter o sentido de pedir. Eu disse ou eu pedi. Eu sei que aqui este D está um pouco estranho. Pronto. E, portanto, chegamos assim ao final da interpretação desta notícia, sendo que já temos a informação toda, falámos da informação que a notícia nos dá, como é que ela está dividida e, por fim, falámos aqui de quem passa essa informação, ok? Resumindo, ou em jeito de conclusão, a aula anterior foi, e este texto mostra-nos bem isso, foi acerca do desperdício dos alimentos, o desperdício da comida. E é com este tema que partimos agora para a nossa nova aula. Vocês lembram-se que eu vos perguntava se acham correto as pessoas desperdiçarem comida, que consequências isso poderá trazer para o futuro. Lembram-se que eu vos disse que dentro de 30 anos, provavelmente, vamos ser mais de 8 mil milhões de pessoas no mundo e, se desperdiçarmos muita comida, 1/3 da comida, que pode ser perfeitamente reutilizada ou distribuída de outra forma, que muitas pessoas não vão ter acesso à comida. E é a partir daqui que eu quero partir para a nova aula. A partir daqui que quero partir. Estou aqui a repetir-me um pouco, mas a partir daqui vamos entrar na nova aula. Então, se o número de pessoas no mundo continua a aumentar e a comida não vai, e a produção de comida não acompanha o aumento do crescimento da população, quais são as soluções que nós vamos encontrar, não é? Se deixarmos de ter terrenos para cultivar comida, se deixarmos de ter espaço para criar animais e produzir carne, ou se o mar deixar de nos dar outros alimentos como os peixes porque se esgotam, quais são as soluções? Qual será então a nossa comida ou a nossa alimentação do futuro? E, como resposta a esta pergunta, vamos todos ler um pequeno texto e nesse texto que nos vai dar a resposta a esta pergunta ou vai nos ajudar, eu quero que vocês prestem, além de prestar muita atenção, eu quero que vocês tentem registar numa folha. Têm uma folha, se não têm, eu peço que vão buscar uma folha e uma caneta e que tentem registar o mais rapidamente possível a informação que vocês consideram mais importante. E porquê? Porquê é que nós vamos fazer este exercício? Nós vamos fazer este exercício porque eu quero que vocês consigam, noutras disciplinas, quando estão a ler um texto do livro de ciências, por exemplo, ou do livro de história, ou do livro de fisicoquímica, eu quero que vocês consigam ler um texto com alguma rapidez e que consigam captar rapidamente a informação mais importante. Preciso de fazer um resumo, portanto, eu tenho que ler o texto rápido e conseguir apontar aquilo que é mais importante. E é isso que nós vamos fazer. E porquê? Porque o exercício que vem depois do texto que eu vou ler, que centra-se exatamente nisto. Portanto, é um exercício relacionado com a informação mais importante do texto, ok? Então, eu vou passar a mostrar-vos o texto, que vou lê-lo. Eu vou lê-lo, mas eu quero também que vocês o leiam aí em casa, certo? Então, vamos lá. A alimentação do futuro vai parecer-se com a da ficção científica? A Terra não vai poder alimentar 9 mil milhões de pessoas. Os insetos são uma solução.
Um relatório das Nações Unidas de finais de 2016 alerta para que a produção de alimentos poderá vir a tornar-se impossível em vastas áreas do mundo. E por causa disso, haverá mais de 120 milhões de pessoas que podem vir a passar fome já em 2030. Como sublinha este relatório, não vai ser possível alimentar a população mundial sem uma mudança de práticas. Na agricultura? Desculpe, eu vou reler esta frase que foi um pouco mal lida. Como sublinha este relatório, não vai ser possível alimentar a população mundial sem uma mudança de práticas na agricultura? É preciso explorar uma produção alimentar que não esgote a terra, nem a água, nem os recursos do mar, nem as florestas. Mas então como produzir alimentos capazes de satisfazer 7 mil milhões de pessoas, que serão 9 mil milhões em 2050, em todo o planeta? O que já é tomado por certo é que a revolução passará pela agricultura vertical e pela multiplicação em escala de produção de plantas hidropónicas, ou sem raiz na terra, as quais poderão vir a substituir os frutos e vegetais que se consomem hoje em grande quantidade. Se juntarmos a isto as colheitas geneticamente manipuladas e a produção de carne sintética, já se consegue imaginar uma alteração dos padrões atuais. É o que nos diz o inventor americano Ray Kurzweil. Eu penso que é assim que se diz o nome, desculpem se disse errado. Reduzindo-se o consumo de carne, vamos certamente acabar por comer insetos, uma tendência que já é popular em grande parte da Ásia. Os insetos são reconhecidos por serem ricos em proteínas e uma boa fonte de cálcio. No futuro, ninguém vai resistir a um bom ensopado de minhoca. Há pouco estávamos a falar aqui de comida, olhem, agora comíamos todos um ensopado de minhocas. Como podemos ver, este texto, à semelhança do texto da aula anterior, também é uma notícia, porque aqui em baixo, por baixo do texto, nós vemos o autor do mesmo, da notícia, a Cristina Pérez, e é uma notícia que foi adaptada, obviamente, do Jornal Expresso. Adaptada porque provavelmente era um pouco maior e nós tentámos reduzir e deixar a informação principal. Então, conseguiste apanhar a informação principal deste texto ou não? Era esse o exercício que tinhas que fazer. E porquê? E eu disse-te porquê. Porque eu vou-te dar algumas perguntas, eu vou-te dar tempo e vou-te mostrar o texto para que encontres a resposta. Eu vou-te dar algumas perguntas que eu quero que tu me respondas. Estás preparado? Vamos lá então. Temos 6 perguntas. E a primeira pergunta é, segundo o texto, obviamente, qual é a população mundial estimada para daqui a 30 anos? Qual é a população mundial estimada para daqui a 30 anos? Eu há pouco até disse 8 mil milhões e penso que aqui o texto, disse erradamente, porque eu penso que o texto nos dá outra informação. Eu vou-te mostrar o texto outra vez para responderes à pergunta. Qual é a população estimada, a população mundial estimada para daqui a 30 anos? Olha mais ou menos para o 4º parágrafo, eu acho que é aí que está a informação. Consegues ver? Eu vou-te dar mais uns segundos. Pelo 4º parágrafo. Enquanto isso, bebo um pouco de água. Posso voltar à pergunta? Conseguiste apanhar a resposta? Se disseste 9 mil milhões de pessoas, disseste-o corretamente ou escreveste-o corretamente. Estão a ver que a pergunta aqui está azul, não estão? Tem um motivo. Olhem aqui onde está a resposta no texto. Eu disse 4º parágrafo. Portanto, é no 4º parágrafo que está. Que serão 9 mil milhões... Desculpe. Serão 9 mil milhões em 2050. Portanto, teríamos aqui a nossa resposta. Vamos à pergunta número 2. Qual é a consequência para os humanos se a maneira como produzimos alimentos não mudar? Qual será a consequência para os humanos se a maneira como produzimos alimentos não mudar? Eu vou voltar a mostrar-te o texto.
E eu penso que a resposta talvez esteja pelo primeiro, segundo parágrafo, mais ou menos. Tenta lá ver. Qual é a consequência se nós não mudarmos a nossa atitude, a nossa postura? Consegues encontrar a resposta entre o primeiro e o segundo parágrafo? Eu acho que tu já encontraste, é muito fácil, é só uma palavrinha. Disseste fome, é que se disseste fome está correto. E está aqui. Consegues ver a cor-de-rosa? Eu faço aqui um zoom. Passar fome, outra das expressões-chave que eu queria que tu tivesses apanhado quando lemos em conjunto o texto. Voltamos às perguntas. À pergunta 3. Quais estão a ser as consequências para o ambiente da produção agrícola, tal como ela se está a fazer hoje em dia? Hoje estou a ler um pouco mal, acho que estou nervosa. Vou repetir. Quais estão a ser as consequências para o ambiente da produção agrícola, tal como ela se está a fazer hoje em dia? Queres ler mais uma vez a pergunta? Podes lê-la sozinho. Posso passar para o texto para ver se encontramos a resposta? Vamos lá então. Esta resposta talvez seja um bocadinho mais longa e está pelo terceiro parágrafo. O terceiro parágrafo que é grande. Mas tenta ver quais são as consequências se nós não mudarmos as nossas práticas. Consegues encontrar a resposta? Pelo terceiro parágrafo. Eu estou a ajudar porque eu estou a dizer em que parágrafos é que estão as respostas. Sim, podemos ver juntos a resposta. Eu tenho a certeza que chegaste lá sozinho. A água, a terra, a água, os recursos do mar e as florestas ficam esgotados. Portanto, as consequências para o ambiente da produção agrícola, tal como ela está a praticar hoje em dia, é que a terra, a água, os recursos do mar e as florestas ficam esgotados. Consegues ver aqui no texto, no terceiro parágrafo, eu disse que era no terceiro parágrafo que estava a resposta. E está aqui. Voltamos às perguntas. Penso que faltam 3 perguntas. Exatamente. Pergunta 4. Indica 4 maneiras inovadoras de produzir alimentos segundo Ray Kurzweil. Indica 4 maneiras inovadoras de produzir alimentos segundo este inventor, Ray Kurzweil. Eu não sei pronunciar este nome realmente. Vou mostrar-te o texto. Desculpem, pensava que estava a mostrar o texto. Portanto, 4 maneiras inovadoras de produzir alimentos. 4. Eu quero que encontrem 4 maneiras inovadoras de produzir alimentos. Querem que eu diga o parágrafo? Eu penso que sim. Não é? 5º parágrafo. Eu penso que está no 5º parágrafo. 5º, 6º. Talvez no 5º. Até porque está ali o nome do senhor no 5º parágrafo. Se vocês conseguirem prestarem atenção, a última palavra é o nome do senhor, deste inventor americano. Então, quais são essas 4 maneiras que este inventor nos diz? Já está ou querem mais um pouco de tempo? Eu penso que já está. Vamos lá então. Portanto, as 4 maneiras inovadoras de produzir alimentos, segundo este inventor americano, são agricultura vertical, plantas hidropónicas, colheitas geneticamente manipuladas e produção de carne sintética. Estava no 5º parágrafo, penso eu. Sim, eu penso que estava no 5º parágrafo, tal como tinha dito. Não quero estar aqui a enganar-vos, mas 1, 2, 3, 4, 5. Estava exatamente no 5º parágrafo. Eu esqueci-me de vos mostrar. Eu esqueci-me de vos mostrar aqui com a corzinha, mas aqui está ele, a verde. Conseguem ver? Olha, afinal... não, estava num parágrafo. Que é verde, agricultura vertical, plantas hidropónicas, colheitas geneticamente manipuladas
e a produção de carne sintética. Eu há pouco, quando li o texto, esqueci-me de vos perguntar se conheciam as palavras todas. Porquê? Porque pelo menos duas expressões que aqui estão, eu penso que talvez vocês não as conheçam, e eu tinha até aqui umas imagens para vos mostrar e esqueci-me. Não faz mal, ainda vamos a tempo, não é? Então vamos lá. O que é que vocês acham que é agricultura vertical e plantas hidropónicas? Agricultura vertical será uma alternativa à agricultura tal como nós a conhecemos, que é produzir alimentos na horizontal, portanto no solo, e a alternativa será produzirmos alimentos em estruturas, em prédios, ou então montarmos nós próprios estruturas para que possamos empilhar essa produção. Por exemplo, eu tenho uma caixa onde semeio alfaces, consigo colocar outra em cima onde semeio mais alfaces, coloco outra em cima e então faço esta plantação na vertical em vez de ser na horizontal. Assim poupamos espaço. E as plantas hidropónicas são plantas que não necessitam de terra, portanto, elas basta um pouco de água para elas se desenvolverem. Como conseguem ver na imagem, eu posso fazer aqui um pequeno zoom. Eu penso que a qualidade não foi a melhor, pronto, tem que tomar atenção. Mas conseguem ver mais ou menos aquilo que eu quero dizer. Voltamos agora às perguntas. Qual é a alternativa ao consumo de carne? Qual é a alternativa ao consumo de carne, segundo este texto? E é fácil. Se verem o texto, eu sei que vocês se lembram. Qual é a alternativa ao consumo de carne? Pelo sexto parágrafo, mais para o final do texto. Qual é a alternativa? É uma única palavra. Qual foi a resposta que deram? Insetos. Se for insetos, está correta. Portanto, uma alternativa que se prevê para substituir a carne será o consumo de insetos, portanto, comermos insetos. E está aqui, no texto, a laranja, vocês conseguem ver que para reduzirmos o consumo de carne, vamos certamente acabar por comer insetos. O tal ensopado de minhocas que eu falava há pouco. E vamos para a última. Para a última pergunta. Quais os nutrientes que esse alimento alternativo apresenta? Quais os nutrientes que esse alimento alternativo apresenta? Esse alimento alternativo, falamos de insetos. Quais os nutrientes que os insetos nos apresentam? Voltamos aqui ao texto. Eu sei que estou sempre a ir e a voltar, mas é este o exercício que eu pretendo que façamos, que encontremos as respostas no texto. Quais são os nutrientes? Talvez no último parágrafo ou no penúltimo. Conseguem ver? É fácil também, são só duas palavrinhas. Quais são esses nutrientes? Não dei a resposta. Disseram proteínas e cálcio. Se disseram proteínas e cálcio, disseram-no corretamente. E está aqui no texto. Os insetos são reconhecidos por serem ricos em proteínas e uma boa fonte de cálcio. Portanto, se eu vos mostrar o texto completo, vocês conseguem ver com as cores das perguntas onde está a informação que deviam ter respondido. Fizemos aqui um jogo com cores para ser mais fácil, mas eu quero que consigam perceber assim no texto, de forma geral, onde é que essa informação se recolheria. E é mais ou menos fácil de perceber com este esquema que eu aqui fiz. E agora, com esta nova informação de que os insetos serão uma alternativa ao consumo da carne, por exemplo, eu gostava de vos dizer uma coisa. Eu falo aqui de comer carne, mas eu quero que vocês se lembrem e que se não sabem, que passem a saber que há pessoas que não comem sequer carne ou qualquer outro animal, ok? Portanto, são chamados vegetarianos ou veganos. Depende, os veganos não comem sequer qualquer derivado dos animais, como ovos, por exemplo. Portanto, eu aqui estou a falar de pessoas que comem carne ou insetos no futuro, mas há pessoas que não têm este tipo de alimentação. E é uma prática cada vez mais comum e mais normal na nossa sociedade. Mas pronto, vamos voltar aos nossos insetos e eu quero
que vocês observem aqui uma imagem que eu vou pôr, que é esta imagem. Temos aqui alguns pratos feitos com insetos. Temos um senhor com uma panela e lá dentro tem, penso que, um escaravelho. Temos uns pequenos pratos com alguns insetos, como larvas, gafanhotos. Temos umas petadas também de insetos e temos uma espécie de sushi com insetos. Vocês sabem o que é sushi? Eu não sei se sabem, mas sushi é um prato típico do Japão. Eles comem o sushi. Portanto, tem ali uma base de arroz, não é com insetos, ok? Penso eu nunca fui ao Japão. Mas aquilo que nós comemos em Portugal, pelo menos, não tem insetos. Aqui nesta imagem, eles dão-nos essa alternativa. Talvez um sushi com insetos. Conseguem? Eu faço aqui um pequeno zoom. Temos arroz e temos aqui alguns insetos em cima. Tu gostavas de provar algum destes pratos? Achas que são saborosos? Se olhares assim para eles, achas que são pratos saborosos? Olha, eu nunca provei. Não sei se quero provar, pelo menos para já. Quem sabe no futuro, se isto vai substituir a carne, é muito provável que eu vá comer insetos. E quem sabe se não vou gostar. Tem ar de ser saborosos, gostosos. Eu depois de experimentar até à próxima aula, eu digo-vos. Eu não acho provável, mas... Tu conheces algum povo que habitualmente coma insetos? Tu sabes se há alguém que come insetos, que tem na sua alimentação a ingestão de insetos? Eu digo-te que sim. Há povos que comem insetos. Há povos no continente americano, no continente africano, também na Oceania e na Ásia. Portanto, há diversos povos onde é prática comum comer-se insetos. Para já, na Europa, não se conhece assim um país que tenha por hábito comer insetos. E tu conheces algum restaurante especializado em cozinhar insetos? Eu não sei se tu conheces e é provável que não conheças, mas eu vou-te dizer que na Europa há um restaurante e uma loja que vende insetos. Olha, em Londres é a capital de Inglaterra. Londres tem uma loja que vende insetos comestíveis. Portanto, se tu quiseres comer insetos, se viveres em Londres, é fácil ires comprar insetos. E em Barcelona é uma cidade importante de Espanha, do país aqui ao nosso lado, de Espanha. Em Barcelona, aliás, há um restaurante que faz caril de grilos, se não estou em erro, e formigas com caramelo. Portanto, pelo menos estes dois pratos eu sei que têm. Que é possível comer neste restaurante em Barcelona. Se algum dia visitares Barcelona e tiveres curiosidade, podes experimentar. Eu não sei o nome do restaurante, desculpa. Em Portugal é habitual comerem-se caracóis. Mas será o caracol um inseto? Tu sabes o que é um caracol? Aquele animal que vive assim numa concha, que tem assim umas antenazinhas. Em Portugal nós comemos muito isso. Olha, começa agora a época do caracol. Agora é a altura de comermos caracóis. Mas não, o caracol não é um inseto. Pode parecer estranho. Para muitas pessoas é estranho comer caracóis, mas Portugal para o isso. Mas um caracol não é um inseto, um caracol é um molusco. É um animal que tem um corpo mole, assim com algum muco, portanto tem aquela consistência mais mucosa, não tem esqueleto e não tem vértebras e tem aquela concha que é característica da maioria dos moluscos, ok? Portanto, o caracol não é um molusco. Olha, eu tenho uma amiga minha italiana... Não é um molusco. Não é um inseto, desculpem. Eu tenho uma amiga minha italiana que vivia em Portugal e um dia apresentei os caracóis e ela achou aquilo muito estranho. Já em França também é habitual comer-se caracóis. Eu não vou terminar com esta aula. Aliás, eu vou terminar só as perguntas, acho que ainda tenho algum tempo. Eu quero saber se conheces alguns insetos. E eu mostro-te. Temos a barata, a cigarra, o escorpião, o gafanhoto, a formiga e o grilo. E é com estas imagens tão bonitas ali da nossa barata, da nossa cigarra, que eu me despeço. Vamos continuar com este tema na próxima aula, ok? Mas eu quero te deixar um desafio. E qual é o desafio? Eu quero que faças uma pesquisa rápida sobre quantos tipos de insetos existem no mundo. Até à próxima, encontramos-nos na próxima aula.